Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E aqui estamos, para mais uma reflexão da palavra do Senhor. E hoje eu vou trazer o tema chamado especial. Vamos ver o que o Senhor tem para falar ao meu e ao seu coração através desse tema tão importante, maravilhoso. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Isaías, no capítulo 6, que diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Eita, que coisa linda, nesse texto de Isaías, capítulo 6. E antes de entrar no tema chamado específico, chamado especial, eu quero falar que no momento em que a gente aceita Jesus como Salvador, no momento em que a gente tem essa consciência dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, e a gente entrega a vida ao Senhor, a gente tem aquele encontro, aquele encontro maravilhoso com o Senhor, onde nossas vidas foram transformadas e ela vai sendo transformada dia após dia, aquele processo de santificação. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, todos nós, homens, mulheres, jovens, adultos, velhos, todos nós que um dia fomos alcançados pela graça do Senhor, nós fomos chamados por Deus para anunciar, aquilo que Ele fez na nossa vida. Tem um texto aqui lindo da segunda carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta, tá? 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, veja bem, todos nós, há um chamado coletivo, há um chamado a nível geral de todo o que crê, todo o que confessa Jesus, todo o que aceitou como Salvador, a que a gente proclame as boas novas, a gente vai anunciar, a gente vai testemunhar aquilo que o Senhor fez na nossa vida, Por exemplo, a samaritana ali, quando o Senhor a encontrou no poço de Jacó, uma mulher que tinha uma reputação duvidosa, teve 5 maridos e o que tinha não era seu, e que ia ali ao poço ao meio-dia para não ser julgada, para não ser talvez apedrejada ou maltratada pelas outras pessoas. Ela chega naquele poço ali de Jacó para tirar água e Jesus se apresenta para ela como uma fonte de águas vivas. Veja que coisa espetacular, Ele se apresenta como aquele que é capaz de saciar todas as necessidades dela, toda a sede espiritual que ela tinha, O Senhor foi além, Ele não viu apenas uma mulher que trocava de marido, uma mulher que buscava nos relacionamentos, preencheu
vazio que tinha na sua alma. Ele foi na ferida dela e curou e disse: olha, se você soubesse quem é que te pede água, tu pedirias, eu te daria água que jorra para a vida eterna, que salta para a vida eterna. E ela ali, encantada com aquela revelação, né, ela largou tudo, ela deixou o poço, ela esqueceu a água, né, ela largou, a palavra diz que ela largou o seu cântaro, né, e saiu correndo na cidade para anunciar. E o que é que ela anunciava? Venham ver um homem que tem de tudo quanto eu tenho feito. Não será ele, porventura, o Cristo, o Messias? E ela saiu anunciando. Então, essa coisa de anunciar o Evangelho, de anunciar o que Jesus fez na nossa vida, ela é uma coisa até natural. A gente quer contar para as pessoas quando a gente de fato tem esse encontro. A gente quer contar para o mundo o que aconteceu com a gente. Como um outro texto também que eu separei aqui para a gente ver, um texto de João, no capítulo 9, né? Quando Jesus faz ali a cura de um cego de nascença, e o texto diz que Jesus encontrou com aquele homem que era cego de nascença e cuspiu no chão, fez um lodo, né? Passou nos olhos dele e mandou que ele fosse no tanque de Siloé se banhar, né? E ele ali recebeu a cura. E depois esse homem foi interrogado porque as pessoas queriam saber: oxe, esse homem não era cego de nascença, o homem agora está vendo, o que é que está acontecendo, né? E queriam saber dele, até que no versículo que eu achei muito interessante, né? O versículo 25, né? Quando, pela segunda vez, quando interrogam ele para saber o motivo, né, que ele era um cego de nascença. Mas quem foi esse que te curou no sábado? Esse homem é um pecador, diziam acerca de Jesus. E ele respondeu, cego, no versículo 25 do capítulo 9 do Evangelho de João, diz assim: ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então, veja bem, ele foi anunciar, ele disse o que Jesus fez por ele, como a gente também tem essa obrigação, esse dever, que ele se torna até natural da gente contar para as pessoas o que o Senhor fez na nossa vida um dia, a forma como ele nos encontrou, a forma como ele nos transformou, a forma como ele pegou nossa vida, né, que não valia nada, estava perdida nos seus pecados, e ele nos limpou, nos transformou e nos chamou para anunciar, como diz, voltando a Pedro, né, a anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um chamado coletivo. Todos foram chamados a isso, né? Eu, você, todos nós recebemos de Deus esse chamado para anunciar as boas novas, né, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas e o chamado especial? E o chamado específico? É um outro tipo de chamado, né? A palavra de Deus diz que Deus, ao longo da história, de toda a história da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, ele tem separado pessoas, ele tem convocado pessoas para uma obra específica, para um chamado. E geralmente esse chamado ele não é pequeno, são chamados, né, grandes ao longo da história, começando com Abraão, né? Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te dizer. Veja que coisa interessante. Além do Senhor ter chamado Abraão para uma missão específica e especial, Deus fez promessas a Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E Deus fez promessa de filho a Abraão. Imagina, um homem com 100 anos, né? Um homem já fisicamente, né, não tinha tanta potência, e a sua esposa com 90 anos, Sara, a Bíblia diz que ela já tinha deixado o costume das mulheres, ou seja, Sara não menstruava mais, Sara era estéril, né, e também estava na menopausa. Além de ser estéril, não gerava naturalmente, ela já estava numa idade que ela nem menstruava, ela já estava entrando no processo da menopausa. Mas o Senhor faz promessas para esse casal. Veja que Deus pega o impossível, o improvável, né? E faz uma coisa assim, um milagre, porque Deus queria mostrar ali que era Ele que estava fazendo aquela obra na vida do casal. E todas as promessas para Abraão foram cumpridas no seu tempo. E é interessante que Abraão, que é considerado o pai da fé, quando ele recebe essa missão de Deus, essa convocação, esse chamado específico e especial de Deus, né? O Senhor diz: sai da tua terra, deixa tudo, deixa a tua parentela,
deixa a tua casa, deixa o teu povo, deixa a tua nação, segue aí para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão seguiu ali, né? Foi um ato de fé de Abraão também, porque ele confiou que aquele que fez a promessa era poderoso para cumpri-la. E ele vai ali, né, às cegas, confiando realmente no Senhor, né? E o chamado de Deus, ele é assim, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas a gente sabe que o melhor lugar do mundo, o lugar mais seguro que existe, está debaixo do propósito de Deus, debaixo daquilo que o Senhor nos chama. E assim o Senhor chamou Jeremias, o Senhor chamou Moisés para libertar o povo, né? Moisés foi chamado para libertar o povo que estava escravizado ali há tanto tempo no Egito, teve chamado de Jeremias e de tantos outros no Antigo Testamento. Foram vários homens e mulheres que foram chamados para uma missão, como Esther, né, que teve o chamado ali para, se tornou rainha para libertar o povo judeu, e são vários chamados. E no Novo Testamento também tem chamados específicos e especiais, né? O Senhor chamou ali aqueles pescadores simples, humildes, que estavam ali na beira do mar, Pedro, Tiago, João, vinde, e eu vos vinde a mim, né? E eu vos farei pescadores de homens, né? Vocês estão habilitados aí, acostumados a lançar as redes no mar, né? Vocês estão a praia de vocês é o mar, é a pescaria, vocês jogam as redes e as redes vêm cheias de peixe, vocês têm habilidade para isso. Mas eu estou fazendo um chamado muito especial, porque doravante vocês serão pescadores de homens. Então o mar vai ser o mundo, as redes vai ser a palavra de Deus que vocês vão semear, né? Que vocês vão jogar, que vocês vão lançar, e a colheita vai ser almas, vai ser pessoas para o reino. E aí o Senhor foi chamando ali, né, no Novo Testamento, os apóstolos todos foram chamados para uma obra específica, especial. E eu quero me deter agora em Isaías, né? Esse chamado de Isaías, que é um chamado lindo, um chamado maravilhoso, né? Um chamado glorioso. E o texto de Isaías começa falando que no primeiro versículo, né, do capítulo 6, Isaías 6:1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele começa a falar isso. E essa interessante essa referência que ele faz ao rei Uzias, porque quem foi o rei Uzias, né? Não sei se você já teve essa curiosidade de procurar saber, mas eu vou ler aqui um pouquinho da história dele. O reinado de Uzias, também conhecido como Azarias, é descrito principalmente nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Na Bíblia, Uzias foi um rei de Judá e governou por aproximadamente 52 anos, começando seu reinado aos 16. Durante o seu reinado, Uzias foi conhecido por suas conquistas militares e reformas religiosas. Ele fortaleceu as defesas de Jerusalém, construiu torres de vigia e muros defensivos e modernizou o exército com novas tecnologias. Além disso, Uzias promoveu o desenvolvimento econômico, investindo na agricultura e na criação do gado. No entanto, Uzias também é lembrado por sua desobediência a Deus. Em um momento de arrogância, ele tentou queimar incenso no templo, uma tarefa reservada apenas aos sacerdotes. Como resultado, ele foi atingido por uma lepra e teve que viver isolado até o fim da sua vida. Esse é o relato do rei Uzias, né? Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um rei que foi muito próspero no seu reino, né? Ele tinha uma habilidade militar, uma liderança muito grande. Ele conseguiu construir torres, né, de vigília, ele construiu, ele modernizou o exército, ele fez muita coisa boa no tempo do seu reinado, mas a soberba, né, foi o seu ponto fraco. Ele se ensoberbeceu e ele quis fazer além daquilo para qual ele teria sido chamado por Deus. Ele foi queimar incenso no altar, numa tarefa que era específica para os sacerdotes, e aí o Senhor repreendeu com a lepra e ele morreu leproso, né? Viveu com a lepra até o final da sua vida. Então, quando o texto de Isaías começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías faz uma referência a um ano triste, a um ano de luto, a um ano de dor,
a um ano de mudanças também, porque Isaías relata, né, nesse tempo aí foi o ano que a gente perdeu o rei Uzias, embora ele tenha sido soberbo e ele tenha pecado, né, e tenha, o final da sua história não foi tão legal, mas ele foi importante num determinado tempo na história e ele organizou o exército, ele teve a sua importância naquilo que ele se determinou a fazer quando estava debaixo do propósito de Deus. Mas agora o rei Uzias é morto, ele morreu e Isaías começa descrevendo isso. No ano em que morreu o rei Uzias, é um ano de luto, um ano de dor, um ano de mudanças que estava acontecendo ali. E ele diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Uma coisa que é muito interessante, né? Quando essa afirmação de Santo, 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 o texto está querendo realmente autenticar a santidade de Deus, né? Deus, ele é santo, santo, santo. E quando Isaías tem essa visão espetacular da glória de Deus, da sua majestade, ele diz, ai de mim. O primeiro sentimento que Isaías tem, né, ele diz, ai de mim, por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E aqui vai uma lição muito grande para a gente. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, quanto mais alguém vê a glória de Deus, mais ela tem a visão de si mesma, da sua miserabilidade, da sua fragilidade, da sua pecaminosidade. Quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente tem uma visão nossa. Desconfie de pessoas que dizem, hoje eu tô vivendo uma espiritualidade em alta, hoje eu estou muito de Deus, eu oro, eu jejuo, eu dou esmolas, eu faço, eu aconteço, mas essas pessoas são impiedosas em relação ao outro, são aqueles que apontam, que julgam, né? É como aquele fariseu ali da oração que Jesus cita, né, da parábola. O fariseu cheio disse, eu não sou como aquele, aponta o dedo, eu oro, eu dou jejum, eu faço jejum, eu dou esmolas, eu faço e aconteço. Então, essa pessoa estava totalmente distante de Deus, porque ele estava confiado na sua capacidade de santidade e de elevação, né? Ele estava soberbo. O que aconteceu com o rei Uzias também, a soberba. Então, quando Isaías tem essa visão de Deus e quando nós temos uma visão de Deus, meus irmãos, quanto mais perto a gente tiver de Deus, mais consciência a gente tem das nossas mazelas, das nossas fragilidades, da nossa pecaminosidade. Quanto mais perto de Deus, mais consciente de que eu sou nada, que eu sou um saco de lixo furado e que eu não presto para nada, e que a graça de Deus é que me alcança e que faz de mim um vaso novo, que faz de mim algo significativo nas suas mãos. Então Isaías tem essa visão e ele diz, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Aí vai uma outra pergunta. O que é que Isaías quis dizer quando eu sou um homem de lábios impuros? Será que ele estava... Aquele povo que ele morava ali era um povo que falava palavrão, por exemplo? Só era essa impureza de lábios a que ele se referia? Claro que não, isso é muito mais abrangente. Quando Isaías diz assim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, ele se coloca como farinha do mesmo saco daquele povo ali. Ele diz, esse povo é ruim, é mau e eu também sou, estou nesse meio aí. Nós somos iguais, nós somos todos iguais, nós somos farinha do mesmo saco, nós estamos habitando com lábios impuros, somos pessoas de lábios impuros. E lábios impuros é o quê? Lábios impuros é os lábios que fofocam, lábios impuros são os lábios mentirosos, lábios impuros são aqueles lábios que falam falsidade contra o irmão, aqueles que promovem contendas entre irmãos, que levam o disse-me-disse, que denigrem a imagem do outro, são aqueles lábios que amaldiçoam. Isso é lábios impuro. Lábio impuro é uma coisa muito profunda, são tantas coisas que podem sair dos nossos lábios, que a palavra tem poder de matar e tem poder de curar.
E esses lábios impuros, eles são lábios assassinos, lábios que capazes de matar, de destruir, né? De causar falsa testemunha, né? São um tipo de lábios impuros. E Isaías tem essa visão de si mesmo. Os meus lábios são impuros, eu sou mentiroso, eu sou contencioso, eu sou falso, né? Eu profiro mentiras, eu profiro engano, eu vivo no meio de falsidade, meus lábios amaldiçoam. E ele começa a falar tudo isso e ter a consciência dele mesmo. E aí, no momento em que ele tem essa consciência dele mesmo, a graça de Deus o alcança. O que é que acontece? Ele diz: logo um dos serafins voou, versículo 6 do capítulo 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E a partir daí, né, Isaías, aí ele ouviu a voz, né? Em seguida, depois que ele teve os seus lábios purificados, ele começou a usar os seus lábios agora para abençoar, né? Agora, a partir da purificação que o Senhor fez nos seus lábios, ele ouve a voz do Senhor. Ele diz, então, versículo 8 do capítulo 6. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? O sim de Isaías ao chamado do Senhor. E eu estava me lembrando que dessa canção aqui do Padre Zezinho. Essa canção aqui é uma canção antiga do Padre Zezinho e ele fala o seguinte, e é bom que a gente se atenha nesse detalhe sobre o chamado. O chamado de Deus é um chamado inquietante, insistente e constante. Se você tem alguma dúvida que Deus tem um chamado na sua vida, Ele vai tirar essa dúvida, porque o chamado dele é, como diz aqui na canção do Padre Zezinho, é um chamado inquietante, insistente e constante. E a música dele, que tem o nome dessa canção, chama-se Projetos, ele diz assim, veja que lindo: eu tinha um plano de vida, onde era tudo previsto, mas o Senhor Jesus Cristo tinha os seus planos também. Na minha mente atrevida, eu fabricava castelos, não aceitava palpites e nem consultava ninguém. Porém, cedo, quando em quando, ele chegou de mansinho, foi pondo setas na estrada, fei-la tornar-se caminho. Não foi apenas um sonho, nem uma ideia qualquer. Foi um chamado inquietante, insistente e constante que me fez dizer que sim aos planos de Deus, que não aos planos que eu tinha. Agora, depois desse sim e depois desse não, eu entendo o que é ter vocação. Então, o chamado de Deus é isso, é um chamado inquietante, insistente e constante. O Senhor está nos chamando e algumas pessoas têm esse privilégio de ter um chamado específico para realizar a obra de Deus. E a gente nunca sabe, é muito desafiador, né? Em cada um dessas pessoas que tiveram um chamado por Deus, seja Abraão, seja Moisés, Jeremias, Elias, tantos, né, no Antigo Testamento, todos os que foram chamados por Deus, eles tiveram os seus desafios e eles tiveram também o mesmo sentimento aqui de Isaías, de incapacidade. Senhor, quem sou eu, né? Jeremias chegou a dizer, eu sou um menino, eu sou uma criança, quem sou eu, né? Moisés era gago, se eu não sei falar. Se eu não sei falar. E Isaías aqui diz, meu Deus, logo eu, um pobre pecador, logo eu, né? Logo eu, Senhor. E o Senhor diz, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de povo de impuros lábios. O Senhor diz, é você mesmo que eu quero, é você mesmo que eu quero usar na minha obra, é você que eu estou chamando. Então, todos os que são chamados por Deus também vai passar pelo processo de purificação, né? Vai passar por esse processo de
de conscientização, em primeira instância, de saber que nós não somos nada, nós somos exatamente isso que Isaías disse, somos miseráveis, somos um povo de lábios impuros, nós temos muitas coisas na nossa vida a consertar, muitas coisas a reparar na nossa própria vida, mas se o Senhor nos chama, Ele capacita, Ele nos perdoa, Ele nos equipara, Ele nos enche com a sua graça, com o seu poder, com o seu Espírito Santo, para que a gente cumpra a missão que Ele determinou na nossa vida, e que tudo seja com o seu tempo, para a sua glória e da melhor forma. Uma coisa é fato, né? Deus, Ele tem os seus propósitos, Ele tem um plano para cada criatura, né? E todos os que foram chamados por Deus cumpriram a sua missão e entraram nessa galeria aqui, né? Na Bíblia, né? De João Batista, que teve o seu chamado tão curto, mas que cumpriu com maestria, né? Dos nascidos de mulher. Jesus disse, nenhum foi tão grande quanto João Batista. Teve um ministério tão curtinho, mas preparou o caminho do Senhor. Então não é a quantidade, não é o tempo do ministério, é aquilo que Deus vai fazer, né? E João Batista foi ali o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho do Senhor, né? E cumpriu com maestria o propósito dele de profeta para anunciar. Foi o último dos profetas, foi João Batista. Então, assim, o chamado de Deus é assim, inquietante, insistente, constante. Ele chama a mim, a você, Ele chama homens e mulheres de modo coletivo para que anunciemos a obra dele, né? Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele também tem um chamado especial, específico para uma obra maior na nossa vida e que ela se cumprirá a seu tempo, que a gente precisa ter essa mesma sintonia, esse mesmo coração entregue como teve Isaías de responder, né? Sim ao plano de Deus. Sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa pergunta que o Senhor deixa para nós nesse dia e nessa reflexão, né? Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Então assim, às vezes a gente pede para ouvir a voz de Deus e é uma coisa que é preocupante, porque se você quer ouvir a voz de Deus, você vai ter que ouvir as diretrizes dele. Se você não quer obedecer ao que o Senhor tem para a sua vida, não peça para ouvir a voz, né? Eu já pedi muito, em muitas situações da minha vida, que o Senhor me conduzisse, que Ele me mostrasse, que Ele me revelasse, que Ele me desse uma luz para determinadas causas. Isso em situações ao longo da minha vida cristã, desde os meus 14 anos, mais de 40 anos seguindo ao Senhor. Então, assim, nunca Deus me deixou sem respostas. Ele sempre falou comigo, Ele sempre me respondeu e sempre me orientou qual era a vontade dEle. E eu sempre procurei seguir a vontade dEle, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eu não sou doida de dizer não a Deus. Então, sempre eu obedeci o chamado de Deus, a voz de Deus, né? Mesmo quando eu não entendia muita coisa, mas eu sempre disse sim para as direções, para as diretrizes, para aquilo que o Senhor estava me orientando, e nunca me arrependi disso. Dou glória a Deus, porque Ele me responde, Ele me ouve, e todas as vezes que eu clamei por socorro, que eu disse, Senhor, me orienta, me diz qual é a tua vontade, Ele sempre mostrou o caminho que eu deveria seguir. Então, que adianta a gente pedir para ouvir a voz de Deus se Deus vai dar uma direção e a gente vai querer seguir outra, né? É perigoso. Eu diria que é até suicida. Quando a gente pede para ouvir a voz de Deus e Ele dá uma diretriz e a gente diz, o Senhor disse isso, mas eu acho que eu não ouvi direito, o Senhor mandou ir para a direita, eu vou para a esquerda, e você muda a rota. É perigoso, é muito perigoso isso. Então, que a gente possa ter esse sentimento de Isaías. O Senhor, eu vi a tua glória, Senhor, eu vi a tua face. Eu não sou digno de ver a tua face, eu era digno de morrer, né? Ai de mim, eu estou perdido, no português nordestino, eu estou lascado. Mas o Senhor veio com Atenaz, o anjo veio, tocou meus lábios com uma brasa do altar, me purificou e agora eu estou pronto para dizer-me aqui, envia-me. Queridos, um beijo enorme no coração. Vamos orar um pouquinho, ainda tem tempo, né? Hoje eu fui mais rápida no vídeo.
Não tão rápida, mas rápida mais do que no anterior. Vamos orar. Senhor, como é maravilhoso, Pai, estar na Tua presença, como é maravilhoso te chamar de Pai, e saber que a gente tem um Paizinho, Abba Pai, e que a gente pode, Senhor, conversar contigo tão naturalmente, Pai, sem arrudeio, sem complicações, Senhor. A gente precisa só abrir o coração e dizer, Senhor, fala comigo, eu estou aqui, eu me disponho, eu estou rendida no teu altar, eu estou rendido, eu me coloco à tua disposição, Pai, para fazer o que tu queres na minha vida. Eu digo sim aos teus planos, eu digo não aos meus planos. Que sim aos teus planos, Senhor, que não aos meus planos, para que a tua vontade se cumpra, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoa cada irmão que vai ouvir essa palavra, cada pessoa que busca em Deus respostas, Senhor, para as suas vidas. Abençoa, tira dúvida, quebra cadeias, Senhor, liberta mentes e corações. Pai, é uma obra tão grande a ser realizada. Tu tens projetos lindos para os teus filhos, para o teu povo, para a tua igreja, Pai. Quebra todos os laços malignos, Senhor, que tenta impedir que as pessoas sigam o propósito que tu tens para as nossas vidas. Faz isso, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.